Leonardo Jardim, enfim, muito feliz aí, né, com essa vitória do Flamengo. Ele que chegou na coletiva e falou bastante sobre essa grande vitória do Mengão. Coisas que estavam sendo aí especuladas sobre o treinamento dele, né? Ele fez questão ali de resolver, de explicar pro pessoal e vocês vão acompanhar tudo isso agora. Também as últimas informações do Flamengo. Flamengo que tem jogo importante contra o Cruzeiro no meio de semana. Jogo válido aí pela Libertadores. Muito importante mesmo, pessoal. A gente tem que começar aí essa fase da Libertadores com o pé direito. E vamos saber todas as informações aqui agora. Então já chega deixando aquele like e vamos para as informações do Flamengo. E agora a gente traz os destaques e todas as informações do Flamengo. Venceu nesta última rodada o Vitória por 2-0, se aproximou do líder Palmeiras e tem o confronto contra o Cruzeiro agora no meio da semana pela Libertadores. Pedro Henrique Torres chega agora com todas as informações. Pedro, seja bem-vindo, bom dia pra você. Rodada quase perfeita, hein, pessoal? Tudo bem, Natasha? Bom dia pra você, beijo grande, abraço também aí, Donk, Jailson. Beijos e abraços para todos que nos acompanham neste Sport Center. Ontem aqui no Maracanã, né? O Flamengo bateu o Vitória por 2-0. Foi um pouquinho mais sofrido do que se imaginava, não pela atuação, porque o Flamengo perdeu muitos gols, jogou bem, principalmente no primeiro tempo, mas como perdeu muitas chances, aquele 1-0 magrinho até o fim da segunda etapa, quando o Bruno Henrique fechou ali no 2-0, deixou um tanto quanto o Maracanã ansioso aqui, apreensivo em relação à partida. Mas dá aquela tranquilidade breve do morador, hein, Jailson? Dá aquela tranquilidade bem passageira, talvez, porque o Flamengo tem pela frente esse confronto com o Cruzeiro, quarta, 21h30, Mineirão, o início de disputa das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Quem sabe para ter o Alexandre de volta, ficou fora ontem porque tem dores na panturrilha, ele fez até exame, não teve lesão detectada, mas ainda estava com dores e ficou fora da partida, tem tempo para se recuperar, quem sabe até quarta-feira. O Ayrton Lucas jogou, fez até uma boa atuação ontem, e o Luiz Araújo pode voltar depois, enfim, de ter levado aquela traulitada contra o Olímpia num amistoso. Ainda não jogou nesse pós-Copa oficialmente, porque tá com um probleminha ali no joelho. Então o Flamengo tem esses jogadores, o Vitão lesionado fica fora, né, por mais um tempinho, o Cebolinha tinha gripe, talvez volte. Então são alguns desfalques que o Flamengo teve ontem, tentando se remontar um pouco. Mas teve o Paquetá de volta para essa partida ontem aqui no Maracanã. O Paquetá entrou no segundo tempo, atuou até bem, enfim, mostrou mais desenvoltura, foi preparado bastante tempo aí depois da Copa para voltar completamente inteiro, e o Flamengo voltou melhor. Essa questão de volta de jogadores foi bem comemorada pelo Leonardo Jardim. Ontem, na coletiva de imprensa, falou um pouco sobre isso, sobre ter os jogadores de volta, sobre conseguir treinar com todos eles, algo que não aconteceu durante a Copa do Mundo. E ele falou um pouquinho sobre como foi bater o Vitória, a sensação e a tranquilidade. Vamos ouvir o Leonardo Jardim. O que nós fizemos hoje, já fizemos em alguns momentos, deixamos de o fazer agora no interregno da Copa do Mundo, porque, como já vos disse, o grupo não estava todo junto, a gente andava com os jogadores já há algum tempo sem treinar juntos. Em relação às outras coisas, acredito que é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa muito simples, vocês sabem, aquelas pessoas que me criticam, eu quando cheguei aqui em fevereiro fiz uma análise das críticas que tinha o Filipe Luís. Eram os mesmos que rasgavam um treinador que foi campeão, não a Liga dos Campeões, mas é Libertadores, Taça, no ano anterior, Supercopa, não sei o quê, e eram os mesmos. Por isso o futebol é este, meus amigos. Não ganha, tem que estar sujeito a crítica, ainda mais no Flamengo, não é? Se a história é assim o diz. Por isso, quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão. Aqui o bicho pega, filho. Tá, então, Leonardo Jardim estava até tranquilo em relação a críticas e tudo mais, e que bom que as coisas estão funcionando assim, né? Se critica quando é necessário e se elogia quando também é válido. Então é assim que acontece, o Leonardo Jardim está sabendo, não tem crítica o tempo todo, nem elogio o tempo todo no Flamengo,
pesa bastante nesse sentido. Ele ontem até falou um pouquinho, abordou ali, estava bem humorado, falou sobre a questão das insatisfações de jogadores, que até a gente noticiava com o modelo de jogo dele. Ele falou, é natural, tem gente que quer jogar de um jeito, gente que quer jogar de outro, nem todo mundo joga, mas aí ele brincou antes de se despedir da coletiva. Mas no fim, muda os jogadores e no fim ficam jogando quase sempre os mesmos. Então ainda fez aquela brincadeirinha no final. O Leonardo Jardim estava um pouco mais leve ontem, mas a chapa já esquenta de novo. Quarta-feira, Mineirão, 21h30, teve treino hoje pela manhã, amanhã vai ter um treinamento e aí a delegação segue para Belo Horizonte, porque não tem mais respiro, é uma atrás do outra. Encostou um pouquinho no Palmeiras? É verdade. Tem um jogo a menos? Também é verdade. Mas tem um mata-mata pela frente aí que pode facilitar ou dificultar de vez a vida do Flamengo em 2026. Natasha. Pedro, obrigada por todas as informações, um ótimo Seguimos. trabalho para você. Como ele disse, Jailson, poderia ter sido uma vitória mais fácil, mas foi uma vitória para cima do Vitória, 2-0, se aproxima do Palmeiras. A gente falava desse Flamengo também, que não vinha bem na pós-Copa do Mundo, teve a semana de Copa do Brasil para poder se reestruturar e agora teve essa vitória, que é uma vitória que faz bem, trouxe os 3 pontos para casa, mas tem também esse confronto da Libertadores, que dependendo do resultado pode dificultar a vida e chamar muita atenção do torcedor. Golaço do Pulgar, hein? É bastante importante, né? Porque o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Vitória. E aí tem um peso gigantesco esse duelo com o Cruzeiro, né? E aí tem diversas questões. O Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro e depois no final das contas foi pro Flamengo. O Gerson, que era um dos grandes jogadores do Flamengo, saiu e depois foi contratado pelo Cruzeiro. Do lado cruzeirense, a mesma coisa, essa questão de rivalidade, né, em relação ao Flamengo, essa crescente com o Arthur Jorge nesse ano, que surpreendendo para mim, né, um total de 0 pessoas, porque com o Arthur Jorge, o trabalho do Arthur Jorge, ele é muito convincente, é muito bom treinador. Então, assim, a vitória de ontem fica naquela do seguinte: tá bom, ganhou, tudo bem que o Vitória tinha conseguido a classificação, uma remontada espetacular contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas era o Flamengo dentro de casa, no Maracanã, abarrotado, e o Palmeiras já tinha perdido o ponto em casa. Então tinha ali uma certa pressão de não tem negociar, não tem como negociar essa vitória. Tem que ganhar, né, do rubro-negro baiano para sim diminuir a distância para o Palmeiras. E foi isso que aconteceu. Conseguiu diminuir a distância ali para 6 pontos, um golaço do Pulgar que ajuda a destravar o jogo, né? Porque muitas vezes esse time do Flamengo também, assim como o Palmeiras, tem dificuldade quando a equipe adversária baixa um pouco as linhas e você não consegue fazer um gol no início para destravar. E aí as equipes adversárias vão continuar com um pouco mais recuada, né, para dar essa dificuldade. Mas o primeiro tempo do Arrascaeta, impressionante. O retorno, né, do Arrascaeta agora, de fato, conseguindo jogar bem. O Flamengo teve essa defesaça do Lucas Arcanjo no chute do Léo Pereira. E depois o Paquetá, né? Aí você tira... É difícil, né, para as outras equipes. E aí você tira do banco o Paquetá para entrar no lugar do Arrascaeta e depois o Bruno Henrique para entrar também no decorrer da partida. E aí o Carrascal consegue achar o Bruno Henrique, que faz um gol em bela jogada individual. Então, assim, foi o uso ali do elenco e a coletiva do Leonardo Jardim ontem foi muito interessante. Ele pegou, né, bastante no ponto de treinamento. Ele não tinha conseguido treinar os jogadores, porque muitos deles ficaram fora, né, durante a Copa do Mundo toda. E agora ele falou, né, vocês não acreditam em treinamento, vocês acham que é só colocar lá para jogar. O treino faz diferença e faz muita diferença. A verdade é que, beleza, venceu, mas se for eliminado pro Cruzeiro, esquece. Então é isso, galera. Flamengo aí, né, ganhou do Vitória de 2-0. Vitória muito importante pro Flamengo. O Flamengo não desperdiçou dessa vez. Fez o que tinha que ser feito, né? Foi lá e ganhou do Vitória. Maracanã tava lotado demais. E o Flamengo conseguiu essa vitória aí. O Internacional, né, que tirou ponto do Flamengo e agora tirou ponto aí do Palmeiras, né, cara? O Vitória também é um time bem arrumado. Se não tivesse sido ali garfado, né, pelo Palmeiras naquele jogo que teve 2 expulsos, o juiz ali acabou com o jogo, a gente estaria mais perto do Palmeiras, mas 6 pontos reduziu bastante, já tá bom, temos um jogo a menos e podemos chegar a ficar 3 pontos e ainda temos o confronto direto contra o Palmeiras. Vai ser um jogo muito aguardado. Mas quarta-feira já tem aí Flamengo e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Flamengo, jogo lá no Mineirão. Cara, vai ser um jogão de bola. O Flamengo tem que entrar muito concentrado, tem que marcar firme. Flamengo na Libertadores cresce muito, né? A gente fez uma boa campanha aí nas fases de grupos.
Então, vamos que vamos, o Mengão aí ganhar esse jogo aí contra o Cruzeiro e vamos com tudo aí na Libertadores. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like aí para estar fortalecendo. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.